Olá, eu sou Cícero Andrade. E eu sou Flávia Tavernari. Nós somos fundadores de O Sabático. Nós somos especialistas em mudanças de carreira. E hoje nós estamos aonde? A gente está em Dubrovnik, na Croácia, essa cidade que a gente ama tanto. Muita gente pergunta pra gente, vocês visitaram 70 países, conhecem mais de 300 cidades. Qual é o lugar que vocês mais gostaram até hoje? Essa resposta é muito difícil de ser dada, mas a cidade mais bonita de todas que a gente se conheceu, sem sombra de dúvida, é essa aqui, ó. A antiga Dubrovnik. É uma cidade com muros medievais altamente preservados, com uma beleza ímpar que você vai ver durante esse vídeo, que faz com que o nosso coração, como a Flávia muito falou, palpite de emoção e nos traga uma alegria enorme ter voltado aqui e ter vivido essa experiência de novo da cidade mais linda do mundo, na nossa opinião. É a segunda vez que a gente está aqui e a gente fez questão de voltar nessa viagem que a gente está fazendo aqui pelos Balcãs, e a gente dessa vez quis trazer para você alguns insights e uma analogia muito relacionada à história da cidade. É uma cidade lindíssima, mas muito mais do que a sua arquitetura, a sua composição urbana, ela tem uma história incrível, que é isso que a gente quer trazer para você hoje. Aqui, na Idade Média, foi fundada a República da Ragusa. Na verdade, isso aqui era um pequeno país, né? E um pequeno país que viveu na época mais sangrenta da história da humanidade. Por isso, todas as cidades medievais que você conhece, ela é coberta por muros. Ela era murada para impossibilitar invasões e para aumentar a defesa da cidade. Se você sabe de história, você sabe o quanto haviam tomadas de territórios de uma parte ou de outra o tempo todo, com milhares de mortos, guerreiros e populações sendo brutalmente assassinadas. Por incrível que pareça, Ragusa conseguiu se manter independente e totalmente fora de ataque nessa época, onde era tão fácil haver esse tipo de coisa por mais de 500 anos. A República de Saragoza... Eu fico falando errado, falei agora, né? A República de Ragusa, ela nunca foi invadida, ela não participou de guerras, ela não passou por essas situações que o Cícero descreveu, porque ela tinha... eles acreditavam que a diplomacia, que a conversa, que o bom contato, o bom relacionamento com as nações e repúblicas vizinhas podiam trazer essa tranquilidade para eles. Então eles sempre tiveram boa circulação com várias outras nações, justamente para estarem protegidos por esse bom relacionamento. O que acontecia? Eles eram protegidos por acordo pelo Império Otomano, que ficava aqui por baixo. Ele era protegido também pelo exército de Montenegro. Por outro lado, ele é protegido pelo exército da Croácia. Ele mantinha relações comerciais abertas e de excelente diplomacia com todos os países, de forma que ele conseguia ter os exércitos de qualquer um dos países que o rodeavam totalmente de graça, inclusive fazendo equilíbrio, sendo aliado de dois inimigos. Então, o que acontece? Se houvesse um ataque aqui, na verdade, talvez, entre aspas, se assaria uma cidade sem exército, mas estaria provocando o outro inimigo imediatamente. O que acontece? Ela mantinha o balanço e o equilíbrio. De 1400 e 1800 e tal, a única invasão que foi feita aqui foi na época do Império Napoleônico, né? Napoleão foi a pessoa que conseguiu, foi o Império, né? O Império, o domínio francês, nas guerras napoleônicas, foi quem invadiu. Uma aula de diplomacia, quer dizer, é uma população muito, muito, muito à frente do seu tempo e, para ser sincero, muito à frente do nosso tempo também. O que chamou a atenção da gente também é a forma como eles administravam tanto essa diplomacia externa quanto a interna. O sistema político de governo da época era formado por um presidente a cada mês. E aí, inclusive, eles brincam que é como se fosse um funcionário do mês. Esse presidente que subia ao poder a cada mês era o representante na nação daquele mês. E por que ele ficava um mês só? Para que ninguém tivesse poder exclusivo, para que ninguém tivesse um poder presidenciável que subisse a cabeça e que essa pessoa pudesse usar os seus próprios desejos maiores em detrimento da nação. Na verdade, eles acreditavam
no poder do coletivo e não do individual. Eles não queriam deixar nenhum homem suficientemente poderoso para que pudesse dominar e impor as suas próprias ideias. Na verdade, o que valia era o coletivo. Inclusive, nesse mês em que o presidente estava com seu governo, no poder, ele não podia voltar para casa, ele ficava preso no palácio, porque ele não queria influência nem da própria família em relação ao governo que ele pudesse ter. Uma outra coisa interessante, nesta época, a escravidão era uma coisa muito comum. A grande maioria dos povos usava a escravidão aí como sua principal fonte de trabalho e fonte de produção. Em função da República de Ragusa ter como seu principal lema a liberdade, não se aceitava escravos. Então, assim, todos os trabalhadores eram assalariados, o que também era muito, mas muito moderno para a época e, de certa forma, moderno para a nossa época também. Havia uma necessidade da população como um todo ter participação efetiva da história da cidade. Para a gente encerrar a parte histórica, em alguns lugares aqui tem escrito o lema da cidade é Libertas, de liberdade, e tem alguns lugares tem uma frase escrita que é liberdade não se compra com ouro. Então acho que isso simboliza um pouco o espírito da cidade e o espírito de governo que foi implantado no passado. E na verdade, o que a gente quer trazer para você é esse espírito, né? Primeiro, para a gente se pensar enquanto sociedade, assim, o quanto de fato a gente tem sido livre para fazer as nossas próprias escolhas, né? O quanto a gente tem vendido a nossa liberdade em função do status quo padrão, né? Uma história que contam pra gente, da gente seguir a nossa vida, né? Enfim, fazendo tudo que a sociedade nos cobra. O quanto a gente tem sido livre para ser nós mesmos. E aí vem uma outra questão que a gente queria trazer, e muito em função disso que a gente está contando para você, a série Game of Thrones foi gravada aqui, uma das locações, King's Landing. Do Game of Thrones foi gravado aqui, a última temporada já foi gravada, enfim, e a gente ficou surpreso ao se deparar com essa história toda, e ainda mais comparado com uma série que, para quem conhece, sabe a quantidade de guerras e a quantidade de domínios e a quantidade de brigas entre as famílias, entre as cidades, domínios territoriais, mortes, sendo gravada num lugar que no passado e que até hoje prezou sempre pela liberdade e pela falta de guerra, pela diplomacia, pelo cuidado de estar em harmonia com todas as nações vizinhas, com os povos. Então isso foi uma curiosidade que a gente trouxe, que a gente achou também e que a gente queria dividir com você. No mundo cheio de ódio, cheio de domínio, cheio de sangue, a República de Ragusa não deixou se influenciar e criou um método novo de se constituir, de se defender. Óbvio, com paredes e com grandes muros, mas sem o uso da violência, e sim o uso da diplomacia, da conversa. A minha pergunta para você é quanto nesses tempos de tanto ódio você tem usado também, né, a diplomacia, a coerência, o bom senso para que você viva a sua vida. Não importa que tudo em volta esteja pegando fogo, não importa que tudo ao redor esteja em clima de guerra, em clima de briga. Se você mantém a sua paz interior, se você mantém o seu jeito de ser, você consegue viver em paz. Talvez as pessoas da República da Ragusa conseguiram fazer com que a cidade ficasse tão conservada de certa forma, é óbvio, tem restaurações, que fosse aí de fato no mundo o cenário ideal para uma dos esquetes aí do Game of Thrones. E aí a nossa conclusão para você, e o nosso grande insight, acho que esse vídeo ficou um vídeo mais histórico, mas ele traz muito esse espírito que a gente acredita de união dos homens, de agir com diplomacia, de prezar pelo relacionamento. Mas a nossa grande pergunta para você é se hoje você tem vivido no Game of Thrones, com guerras, com questões de relacionamento, ou na República de Ragusa, que é essa república que zelava por tudo isso que a gente contou para você. Então vai aí a pergunta, você é um habitante da República de Ragusa ou de Game of Thrones?
o quanto você tem vivido uma vida quase no automático e não sendo livre para fazer a sua escolha. Você se sente hoje livre para fazer as suas escolhas? Você acredita que você pode realizar os seus sonhos, como nós aqui que estamos numa cidade paradisíaca realizando os nossos sonhos? O quanto você tem efetivamente lutado pelos seus sonhos? Responde aí pra gente. Com essa pergunta do Cícero, a gente queria concluir esse vídeo pedindo para você deixar os seus comentários, para você contar pra gente quais foram as suas reflexões. Se você conhece algum detalhe dessa história que a gente não tenha falado, se a gente cometeu algum erro nessa história que você... Um erro histórico, um erro histórico que você saiba mais e que você possa completar. A gente adora ouvir suas reflexões, seus insights, seus pensamentos sobre isso. E a gente também queria pedir para que você curta, compartilhe, marque seus amigos, é super importante pra gente divulgar um pouco mais essas nossas reflexões. Quem sabe pode ajudar uma pessoa que está perto de você. Não é isso, viva a vida, seja feliz, curta seus sonhos. Um beijo, tchau, até tchau. o próximo vídeo.